Guarnição, a proposta agora é apresentar um microconteúdo relativo à árvore caída. Bom, nós temos que primeiro conceber que uma vez que uma árvore cai, ela pode cair sobre várias coisas, sobre casas, sobre fiação, sobre cabos, e tudo sobre o que uma árvore caiu está submetido à força peso dessa árvore, né? Eu quero dividir com vocês uma ocorrência de um amigo bombeiro militar que me transmitiu esse conhecimento muito valioso. Ele operou o corte de uma árvore que tinha caído sobre uma fiação, né? Nessa fiação tinha um cabo de aço, e quando ele cortou determinada parte da árvore, o cabo de aço rompeu aquele tronco e voltou praticamente para a normalidade junto ao poste de iluminação. Olha esse risco, olha o risco que essa guarnição teve que gerenciar. Não é? Imagine que se não tivessem tido cuidado com esse fio, esse cabo de aço poderia ter decepado o braço de alguém, ou o pescoço, ou mesmo o tórax de alguém. Tamanha a tensão que tinha sido gerada ali com aquela árvore sobre aquele cabo. Então, cuidado com os materiais sobre os quais estão as árvores que os senhores fazem, né, o gerenciamento, não é? E sempre concebam o risco de materiais tensionados ali que podem gerar graves acidentes com a guarnição, ok? Agora, feitas as considerações das coisas, né, principalmente cabos sobre os quais a árvore pode cair, o que todo mundo já sabe é o gerenciamento da eletricidade. Não se esqueçam de aguardar a operadora liberar o acesso, ok? Agora vamos para o corte propriamente. Guarnição, todas as vezes que nós vamos fazer o corte de uma árvore caída, naturalmente nós vamos começar da parte que tem menos peso para a parte que tem mais peso, considerando que a parte que tem menos peso oferece menos risco, na verdade, nas suas porções tensionadas. Então a gente vem fazendo o picoteamento de lá, e a nossa sugestão é que nós façamos um estacionamento. Nós vamos fazer estações de trabalho. Então, se eu vou cortar naquele ponto ali, eu vou começar a cortar nesse lado aqui, né? E a guarnição só vai pegar os galhos que eu cortei depois que eu passar para o outro lado. Ou seja, a gente está fazendo o quê? Um zoneamento, um estacionamento de trabalho, de modo que a guarnição só se aproxima para fazer o recolhimento dos galhos quando eu, operador com a motosserra, já me retirei daquele quadrante, estou em outro, né, numa distância segura da guarnição. Por quê? Porque galhas, a guarnição pode tropeçar numa galha e cair na área de corte, se acidentar, não é verdade? Então, por gentileza, façam esse estacionamento, essa separação da zona de trabalho com a zona de recolhimento, e não operem com mais de uma motosserra, porque às vezes quando um operador faz um corte aqui, movimenta lá, e aí acontece uma força reativa sobre o operador de lá, que ele não esperava. Então a galha topa, não sabe de um jeito não apropriado, o sabre volta no operador. Então a gente tem que operar o seguinte: quer trabalhar com duas motosserras? Então você vai em um ponto, faz a secção total. Então a partir dessa secção, trabalha sua motosserra, a partir dessa secção, trabalha-se outra motosserra. Que aí uma motosserra não vai influenciar o trabalho da outra, ok? Então, para agilizar trabalhos em árvores caídas, vamos começar sempre da ponta para lá. E se quiser trabalhar mais de uma motosserra, tem que fazer a separação num ponto, né, particular, de modo que um trabalho não influencie no outro. Agora, pessoal, não vamos metendo a motosserra sem cuidado, né? Por quê? Porque galhos finos também sob pressão geram forças reativas perigosas, e a motosserra costuma voltar na perna. Então, com todo cuidado, da ponta da parte distal para a parte proximal, e pouco a pouco a gente vai vencendo aí com segurança o trabalho de corte de árvore. Como nós compreendemos se as projeções que nós estamos fazendo o corte aqui, elas estão sob tensão ou não? Nós vamos utilizar o tato. Então nós temos a opção de pegar a nossa mão, verificar aqui, ó, que tem uma pressão aqui, mas ela está solta ali, né? Ou utilizar a própria motosserra na execução da operação. Você vai batendo, vai percebendo. Por exemplo, essa aqui, ó, essa projeção aqui, ó, eu consigo visualizar que ela está tensionada tanto na ponta quanto aqui, né? Então, assim, a percepção de que você consegue compreender as forças envolvidas aqui nas projeções é fundamental. Você precisa usar a sua mão,
Usar a sua visão, não é? E eventualmente usar o próprio sabre para compreender. Por exemplo, veja, é óbvio que aqui não tem tensão aqui, mas tem tensão aqui. Então eu posso fazer um corte livre aqui, posso fazer um corte livre ali, né? Diferentemente desse galho aqui, ó, que se eu eventualmente cortá-lo aqui, antes de se eu me colocar aqui, ó, para cortar esse galho já vai cair sobre mim, né? E muitas vezes nós nos colocamos em risco sem perceber, por conta do cansaço, do esgotamento físico, da falta de oxigenação, porque é um trabalho que desgasta sobremaneira o operador. Então vamos primar pela técnica, sempre das pontas, do que é mais leve, do que está menos sob tensão para o que está mais. Agora a gente vai mostrar a técnica que a gente vai utilizar para fazer o corte de uma galha que está na sua posição natural, está na posição horizontal, né? Então o primeiro corte que a gente vai fazer é o corte de baixo, que é o corte número 1, né? A mais ou menos 30, 40 centímetros da raiz da bifurcação, né? Então faça um corte embaixo, vai para cima, né? Os manuais eles prescrevem que o corte número 2 ele tem que ser realizado, né? À frente do corte de baixo, né? Eu gosto de sugerir que você faça um pouco atrás ou exatamente no mesmo ponto. Por quê? Porque algumas vezes quando você faz esse corte aqui à frente, se a galha é muito grossa, ela quebra, e nesse quebrar ela leva a sua motosserra com você, né? Então ela leva a motosserra e às vezes você tem dificuldade de segurar a motosserra. Quando você faz atrás, a galha quebra e vai sozinha, porque a sua motosserra está encostada no que está preso no tronco, entendeu? Então a sugestão é, qualquer galho que você for cortar, faça uma remoção da tensão de baixo e vá um pouquinho mais atrás e faça o corte final, ok? Mas bem próximo, atrás e bem próximo do corte que você fez abaixo, para evitar que a sua motosserra seja levada pelo corte quando a galha for grossa, ok? E o terceiro corte é um corte que vai obedecer a fisiologia da árvore, que vai obedecer o que? O colar e a crista, vai ser bem rente aqui, né? Então, observe aqui como sendo, por exemplo, um colar e uma crista, né? Aqui, ó, aqui, esse aqui é o colar, é a crista, e esse aqui é o colar. Então eu vou fazer um corte de 45 graus aqui para que a própria árvore ela faça a compartimentação, cicatrize e não entre nenhum fungo aqui, nem bactéria, não cause uma broca central, beleza? Bombeiros, sempre façam esse corte de acabamento aqui rente à árvore para que ela cicatrize. Deixar toco quer dizer que vai haver um apodrecimento e no futuro nós vamos ser chamados para cortar toda aquela projeção acima daquele toco que a gente deixou. Então, um comportamento operacional técnico nesse particular aqui é o colar e a crista 45 graus para que a árvore se recupere e nós não temos que voltar lá para cortar. Vamos lá? Okay.